que um troféu, um deus grego e um estádio lotado têm em comum? A resposta é um dos perfumes mais vendidos e reconhecíveis do século XXI. Uma fragrância que não apenas perfuma, mas que declara uma intenção. Estamos falando de Invictus, de Paco Rabanne. Desde o seu lançamento no ano de 2013, o seu icônico frasco em forma de taça dominou as prateleiras e a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas Invictus é muito mais do que um aroma popular. Ele foi concebido para ser um manifesto de vitória, de força e de um heroísmo moderno. O próprio nome, vindo diretamente do latim, significa o invencível. Uma escolha deliberada, calculada para evocar imagens poderosas de atletas no auge da sua glória, de gladiadores na arena e de campeões celebrados por multidões. Para entender a ambição por trás de Invictus, precisamos olhar para o contexto da casa Paco Rabanne. A marca, conhecida desde sempre por sua ousadia e por quebrar padrões, tanto na moda quanto na perfumaria, enfrentava um desafio monumental. Como criar um sucessor para o estrondoso, o avassalador sucesso global de One Million, lançado em 2008? A barra de ouro se tornara um fenômeno cultural, e a pressão para entregar um novo pilar de vendas era imensa. A estratégia, no entanto, foi brilhante. Em vez de tentar replicar a fórmula, eles decidiram mirar em uma fantasia diferente. Se One Million representava o luxo, o poder do dinheiro e a riqueza ostensiva, Invictus miraria em outra aspiração masculina igualmente poderosa: a fantasia da glória, da competição e da conquista atlética. A riqueza do corpo e do espírito, não apenas do bolso. A gênese da ideia partiu de um conceito central que guiou todo o projeto: a dualidade do campeão. As equipes de desenvolvimento e os perfumistas exploraram a tensão que existe dentro de todo vitorioso. De um lado, há o frescor vibrante e elétrico do momento da vitória, o grito, a energia pura. Do outro, existe a sensualidade crua, quase animal, da masculinidade e da força física. Essa colisão olfativa entre o frescor e a sensualidade se tornaria a espinha dorsal da fragrância, o seu grande diferencial. E aqui entra um fato pouco conhecido. A inspiração não veio apenas de estádios de futebol ou pistas de corrida. Ela também foi buscada em museus, nas esculturas clássicas de heróis e deuses gregos, que representam um ideal atemporal de perfeição física, poder e beleza. Invictus não era sobre um atleta moderno qualquer. Era sobre a encarnação de um semideus. Para uma missão tão complexa e ambiciosa, Paco Rabanne não convocou apenas um perfumista, mas um verdadeiro time dos sonhos. 4 dos maiores talentos da perfumaria mundial foram reunidos: Véronique Nyberg, Anne Flippo, Olivier Pouge e Dominique Ropion. A decisão de montar essa equipe de estrelas foi estratégica. Cada um deles trouxe uma expertise única para a mesa. Véronique Nyberg é conhecida por seu trabalho com estruturas amadeiradas modernas. Anne Flippo, por sua maestria com o frescor e notas verdes. Olivier Pouge, hoje perfumista da Chanel, por sua elegância e sofisticação. E Dominique Ropion, uma lenda viva, por sua capacidade de criar aromas com poder e uma assinatura inesquecível. Juntos, eles teriam que equilibrar essa complexa fórmula, criando uma fragrância que fosse ao mesmo tempo um soco de energia fresca e um abraço quente e sensual. A tarefa era criar o cheiro da vitória, engarrafado e pronto para ser usado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A colaboração desses 4 talentos resultou em uma estrutura olfativa que desafiava as convenções. Vamos desconstruir a anatomia dessa fragrância campeã. As notas de saída são o verdadeiro grito de guerra, a explosão de adrenalina no início da competição.
Elas abrem com um acorde marinho potente, que não remete à praia, mas sim à força das ondas quebrando nas rochas. Acompanhando isso, vem uma dose vibrante de casca de toranja, um cítrico amargo e elétrico, que injeta energia pura na composição. Mas o ingrediente genial aqui é a folha de louro. Muito mais do que uma nota verde, a folha de louro é um símbolo. Era com ela que se faziam as coroas para os heróis e vencedores na Grécia e Roma antigas. Incluí-la na fragrância foi uma forma de colocar, literalmente, a glória dentro do frasco. Passado o impacto inicial, o perfume evolui para as notas de coração, que representam a tensão e o foco no meio do jogo. Aqui, a estrutura se torna mais complexa. Encontramos uma nota de jasmim, mas não um jasmim tradicional, floral e pesado. Os perfumistas usaram o componente conhecido como redione, uma molécula que confere uma faceta luminosa, arejada e quase transparente ao jasmim, adicionando uma camada de sofisticação inesperada que corta a intensidade esportiva das notas de topo, trazendo um equilíbrio elegante e surpreendente. É nas notas de fundo, no entanto, que a assinatura do herói se revela, garantindo a longevidade e o poder de sedução do perfume. A base é uma combinação robusta e inconfundível. A madeira guaiaque, com seu toque exótico e levemente defumado, traz uma sensação de força e estabilidade. O musgo de carvalho, um pilar clássico da perfumaria masculina, confere uma aura terrosa, verde e viril. O patchouli entra para aprofundar essa sensação, adicionando um toque de mistério. Mas a verdadeira arma secreta do Invictus é o acorde de âmbar cinza, ou ambergris. Originalmente uma substância rara e valiosa expelida por baleias cachalote, hoje ela é recriada sinteticamente através de moléculas como o ambroxan. É este ingrediente que dá ao Invictus sua qualidade viciante, uma sensualidade salgada, quente e quase animalesca, que gruda na pele e deixa um rastro magnético e inesquecível. E não podemos falar de Invictus sem falar de seu frasco, que é tão importante quanto o líquido que carrega. Desenhado por Cédric Ragot, o frasco não é apenas uma embalagem, é a personificação física de todo o conceito. É um troféu. Cada detalhe foi meticulosamente pensado para transmitir a sensação de segurar um prêmio. O peso do vidro, a textura metálica das laterais que imitam as alças de uma taça, a forma que se encaixa perfeitamente na mão. O design não é apenas bonito, ele é interativo e aspiracional. Antes mesmo de sentir o cheiro, você já está segurando a vitória. Essa genialidade transformou o frasco em uma das mais poderosas ferramentas de marketing do perfume, tornando-o instantaneamente reconhecível e um objeto de desejo nas prateleiras de todo o mundo. Toda essa construção resultou em uma inovação técnica que ajudou a definir a perfumaria masculina da década de 2010. Invictus popularizou uma nova interpretação da família olfativa que podemos chamar de fresco amadeirado. A grande façanha foi criar uma fragrância que consegue ser, ao mesmo tempo, extremamente fresca, aquática e energética na saída e, simultaneamente, possuir uma base incrivelmente poderosa, adocicada e amadeirada. Essa dualidade, essa colisão entre o frescor da vitória e o calor da sensualidade, era exatamente o objetivo dos perfumistas. E foi uma combinação tão bem-sucedida, tão marcante e tão comercialmente poderosa, que inúmeros outros perfumes tentaram, e ainda tentam, imitar essa fórmula vitoriosa desde então. Mas uma fórmula vitoriosa no laboratório não garante o pódio sem uma mitologia para sustentá-la. E a Paco Rabanne construiu essa mitologia moderna para o Invictus com uma precisão cirúrgica. A campanha publicitária tornou-se tão icônica quanto o próprio perfume. A escolha do modelo australiano Nick Youngquest foi perfeita. Ele não era apenas um rosto bonito, mas um atleta de rugby, emprestando autenticidade à fantasia.
Vê-lo como um semideus contemporâneo, saindo de um vestiário clássico e entrando na arena de um estádio colossal para a aclamação de estátuas que ganham vida, capturou perfeitamente o ego e a fantasia do triunfo. A trilha sonora foi o golpe de mestre. A música Power, de Kanye West, com seu refrão grandioso e batida inconfundível, fundiu-se de tal forma à identidade do Invictus que hoje é impossível ouvir uma sem pensar na outra. Essa combinação de imagem, som e poder resultou num sucesso comercial explosivo, que superou todas as expectativas. Invictus não apenas vendeu milhões de frascos, ele definiu o gosto de toda uma geração de jovens, tornando-se o cheiro oficial da autoconfiança, a fragrância onipresente em festas, baladas e encontros, e o presente mais pedido em datas comemorativas por anos a fio. Com um sucesso tão estrondoso, era natural que a família crescesse. A Paco Rabanne soube explorar a força do conceito original, criando uma vasta linha de flankers, ou seja, variações do perfume original, que mantiveram a marca no topo das conversas e das vendas. Cada nova versão explora uma faceta diferente do arquétipo do campeão, como se fossem diferentes capítulos da saga de um herói. O Invictus Aqua, lançado alguns anos depois, intensificou o frescor marinho, imaginando a vitória em um cenário aquático, mais diurno e refrescante. Em contrapartida, o Invictus Intense e o posterior Victory, com seu frasco preto, exploraram o lado noturno, mais denso e sedutor da conquista, a celebração após a batalha. Tivemos o Legend, com uma proposta de glória eterna, e mais recentemente o Platinum, que traz uma faceta mais metálica, fria e moderna do sucesso. Essa estratégia não só manteve a fragrância relevante ao longo dos anos, mas também demonstrou a genialidade do conceito central, flexível o suficiente para permitir múltiplas reinterpretações sem jamais perder sua identidade de vitória. Contudo, nenhum sucesso dessa magnitude escapa do olhar crítico e das controvérsias. O preço da fama para o Invictus foi se tornar, aos olhos da comunidade mais especializada em perfumaria, um alvo fácil. As críticas mais comuns o rotulavam de sintético, genérico ou excessivamente doce, apontando para o uso pesado de moléculas como o Ambroxan. Aqui, entramos no grande paradoxo do sucesso comercial. Quando um perfume se torna tão onipresente, tão reconhecível no elevador, no escritório e na festa, ele inevitavelmente perde seu fator de exclusividade. Para os entusiastas que buscam originalidade e complexidade, usar Invictus tornou-se o equivalente a seguir a multidão, e o perfume passou a ser visto com um certo esnobismo. É uma pergunta que nos conecta diretamente com a vida e o consumo. Você já deixou de usar ou de gostar de algo que genuinamente apreciava simplesmente porque se tornou popular demais? O fenômeno Invictus nos força a refletir sobre nossa própria relação com a popularidade, a identidade e o desejo de pertencimento versus o de diferenciação. E isso nos leva à conclusão, ao legado do campeão. Afinal, por que o Invictus transcendeu o mundo dos perfumes para se tornar um verdadeiro ícone cultural da sua década? A resposta é que ele se conectou de forma brilhante com um dos desejos humanos mais fundamentais e atemporais. O desejo de ser vitorioso, de ser reconhecido, de se sentir forte e autoconfiante. Mais do que um acessório de moda, o Invictus funciona como uma espécie de armadura líquida, uma dose de coragem engarrafada, que prepara o usuário para os seus desafios diários. Sejam eles uma grande apresentação no trabalho, um primeiro encontro, ou simplesmente a batalha interna contra a própria insegurança. O cheiro de Invictus tornou-se sinônimo daquele impulso extra de confiança. Seu legado é a prova definitiva de que uma grande fragrância pode ser muito mais do que apenas uma combinação de notas agradáveis. Ela pode ser uma história, um ideal,
uma ferramenta de autoexpressão, e para milhões de pessoas ao redor do mundo, a materialização engarrafada da sensação universal e inebriante de se sentir, mesmo que por um dia, completamente invencível.